Olá, crianças! Na nossa aula de hoje de História, nós vamos dar continuidade na lição 6. Vocês abram o livro aí, na página 79. Atividades de subsistência, pecuária e agricultura. Então, vamos ler juntos. A pecuária começou a ser praticada, sobretudo por portugueses e mestiços que não possuíam recursos econômicos nem poder político para estabelecerem engenhos de cana. Foi durante muito tempo uma atividade de subsistência dos engenhos. Os bois eram usados como força motriz das moendas de cana, enquanto a carne, o leite e o couro eram consumidos pelos moradores das fazendas. Então, o que é força motriz? Porque eles puxavam, né, aquelas carroças, igual tem num desenho mais embaixo aí, depois nós vamos olhar, e puxava essas carroças, esses carros de boi, cheio de canas, né? Eles transportavam, né? Então a força era os bois, né? Que eram amarrados ali, nesses carros. Então, continuando. Por ser uma atividade de subsistência, a pecuária era praticada nas proximidades das fazendas de cana. A criação do gado era feita em pastos, sem cercas, e à medida que crescia, passava a ocupar também as terras férteis, destinadas à produção da cana. Com isso, ameaçava os interesses econômicos dos grandes senhores e do rei português, que acabou proibindo a prática da atividade pecuária nas terras próximas ao litoral. Então, continuando o que eu estava falando, os animais, né, os bois, eles eram muito importantes para esse trabalho, né, de força, de puxar os carros de boi, e também a carne deles era utilizada, né, era vendida, o leite e o couro também. Então, eles era muito importante essa atividade aí da pecuária nesse período. Então, teve também aí foi considerado uma ameaça, né, como interesses econômicos dos grandes senhores e do rei português, e que acabou proibindo, né, como nós vimos aí, essa atividade. Então, essa proibição, nós estamos aqui agora, no quarto parágrafo, forçou os criadores a praticarem atividade cada vez mais longe da costa, adentrando as terras do interior da colônia. E como a criação era feita com gado solto, ela funcionava também como uma espécie de fronteira móvel, que desbravando o interior sem custos para os produtores nem para o reino português. Então, quer dizer, não tinha custo para os produtores e nem para o reino português. Então, eles saíram do litoral, que eram as margens do mar, né? O litoral é isso. E foram adentrando para o interior do estado, do interior da colônia. Então, olha só, agricultura de subsistência. Por sua vez, naquele período, era destinada ao cultivo de alimentos para serem consumidos pelos moradores da própria colônia. Plantava-se, por exemplo, feijão, milho, mandioca, cará, etc. Foi uma atividade praticada nas proximidades dos engenhos, das vilas e das cidades. Então, o que era agricultura de subsistência? Era uma agricultura para o sustento próprio, tá? Era isso, importante saber. Aí nós temos o desenho, né, de um carro de boi. Aí, puxando aqui, então esses animais eram muito utilizados para isso. Puxavam pessoas, né? E também as canas, né? Que eram colocadas aqui atrás. Na página seguinte aí, nós temos a descoberta de ouro no Brasil. Por volta de 1650, a economia do açúcar estava muito enfraquecida, mas Portugal dependia da arrecadação dos impostos gerados em torno dessa atividade econômica para manter o reino. Com o objetivo de encontrar metais e pedras preciosas,
O rei português incentivou os colonos do Brasil a realizarem expedições para o interior da colônia, ou, como se dizia naquela época, para o sertão da colônia. Os paulistas se tornaram o maior exemplo de exploradores e conquistadores do sertão. Saíam de São Paulo, de Pirapetininga, e se embrenhavam pelo interior em expedições que podiam durar anos. Essas expedições eram chamadas bandeiras. Um dos objetivos dos bandeirantes era capturar indígenas para vendê-los como escravizados. Mas as bandeiras foram responsáveis também pela expansão das fronteiras da colônia portuguesa e pela descoberta de ouro nas regiões de Minas Gerais e Goiás. Então, olha bem, olha só que coisa importante. Então, a economia foi se enfraquecendo, né? Da cana-de-açúcar, então eles tinham que buscar novas atividades econômicas aí. Então, adentraram colônia, foram para dentro da colônia nas expedições em busca de uma nova atividade, né? Para ser alguma coisa que eles pudessem explorar. Então, isso ficou chamado de essa expedições para o interior da colônia, conhecida na época como Sertão da Colônia. Essas expedições receberam o nome de bandeiras, e quem fazia parte dela eram os bandeirantes. Então, as bandeiras eram responsáveis pela expansão das fronteiras da colônia portuguesa e pela descoberta do ouro. Olha que importante. Então, quer dizer, foram em busca e conseguiram, né? Aí, agora aqui embaixo, no 5º parágrafo, em 1695, os paulistas descobriram ouro no Rio das Velhas, próximo às atuais cidades de Sabará e Caeté, no estado de Minas Gerais. Nos anos seguintes, outras minas foram descobertas no interior dos atuais estados da Bahia, Goiás e Mato Grosso. A notícia espalhou rapidamente e muitas pessoas chegaram às áreas mineradoras. Muitos portugueses vieram para o Brasil na esperança de enriquecer rapidamente. Então, vocês imaginam como teve migração, né? Muitas pessoas querendo, vindo em busca de ouro e querendo se enriquecer. Então, principais áreas de mineração no Brasil, 1700 a 1800. Então, essa área aqui, toda amarela, é as áreas de mineração. Olha como tinha ouro no Brasil nesse período. Então, olha só, agora vocês vão ler aqui também a página seguinte, que é uma revisão da unidade, tá? Verifique o que você estudou nessa lição. A conquista do Brasil aconteceu quando o reino português estava empenhado em dominar o comércio de especiarias com as Índias. Né? Vocês lembram que o reino português, eles fizeram, né, esse comércio das especiarias em busca, né? E conquistaram, né? Foram só desbravando o nosso país, o Brasil, em busca, né, de novos territórios. O rei de Portugal enviou expedições para conhecer as riquezas que poderiam ser exploradas na colônia. Então, a intenção deles era extrair o máximo possível, né, do Brasil aí, que foram encontrando pau-brasil, depois cana, né? O pau-brasil foi a primeira riqueza da colônia brasileira a ser explorada pelos portugueses, pois da madeira era extraído um corante para atingir tecidos. O corte e o transporte da madeira do pau-brasil, as embarcações portuguesas, eram feitas pelos indígenas. Em 1530, chegou a expedição de Martim Afonso de Souza, que fundou a primeira vila do Brasil, São Vicente. Já em 1534, o rei de Portugal, Dom João III, dividiu a colônia em 15 faixas de terra que foram doadas a 12 pessoas, as capitanias hereditárias. Então, olha, vocês fizeram uma pesquisa e vocês aprenderam o que foi as capitanias hereditárias.
Quem que lembra o que foi as capitanias hereditárias? Foi a divisão de terra, né? Igual vocês estudaram aí, em 12 colônias. 12 homens de confiança e foram doados a 12 homens de confiança. 15 lotes que foram doados a 15 homens de confiança de Portugal. Depois nós temos aqui, para produzir açúcar no Brasil foram estabelecidas grandes fazendas, os engenhos. Então, depois da exploração do pau-brasil, começaram a produção de cana, né, da cana, e extrair e produzir açúcar, né, nos grandes engenhos. Então, exploraram bastante a cana que havia nesse território. Depois, com a decadência, né, o declínio, né, do cultivo da cana-de-açúcar, eles começaram a fazer o quê? Buscar outras formas, né, de se enriquecer. E o que eles encontraram? O ouro. O ouro foi descoberto na colônia em 1695 pelos bandeirantes. As áreas auríferas no Brasil colônia foram Minas Gerais, Goiás, Mato Grosso e Bahia. Então, esses lugares também é importante gravar onde que tinha ouro. Aí agora vocês vão realizar as atividades aí até a página 83, tá? Do nosso livro. Um grande beijo para vocês e até a próxima aula.